Olá, muito boa noite e seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, programa Rede Família Esporte para todo o Brasil. Nesta quinta-feira, 13 de junho de 2013, quinta-feira pós-rodada do Campeonato Brasileiro. E olha que foram 3 jogos apenas, né? Um válido pela segunda rodada, né? O jogo da Portuguesa contra o Fluminense, e os outros 2 valendo pela quinta rodada, quinta e última rodada. Quinta e última, por que, Guina? Porque hoje praticamente já parou-se o Campeonato Brasileiro, nesta quinta e última rodada, porque dá-se uma pausa no Brasileirão, os times vão descansar, né? Muitos vão fazer uma intertemporada, alguns já estão descansando desde do último final de semana, como o São Paulo tinha que jogar, a Grêmio tinha que jogar agora, então o Santos tinha que jogar, o Atlético Mineiro também. Eles tiveram que completar esse meio de semana até ontem para cumprir essa tabela, esse quinto jogo na tabela de classificação. Agora eles vão ter alguns dias de descanso antes da Copa das Confederações e aí todos eles se reapresentam novamente para fazer uma intertemporada. Tem time que já está descansando, vai ficar aí 10, 12 dias descansando, para depois se reapresentar, vão aí em algum local a definir pelas suas diretorias para fazer essa tal de intertemporada. Vai ser muito bom para os clubes. Nós vamos ter um Campeonato Brasileiro nessa segunda, pós-parada, nessa segunda metade para frente do Campeonato Brasileiro. Muito boa, eu não tenho dúvidas disso. Os times vão vir renovados, jogadores descansados. Olha, se todo ano tivesse uma paradinha como essa, porque você já começa em meio a uma pré-temporada muito pequena. Não dá tempo dos clubes fazerem uma pré-temporada. Eu acho que podia repensar alguma coisa assim, uma paradinha dessa no meio do ano, para que os clubes possam fazer uma intertemporada de 15 dias, mais ou menos, para que possa voltar numa segunda metade aí do Campeonato Brasileiro com tudo. Seria muito bom para os clubes, viu? Sinceramente, a maioria dos clubes e o próprio torcedor vai perceber os clubes bem melhor tecnicamente. O Campeonato Brasileiro que não começou bem esse ano, né? Começou muito amarrado, muitas faltas, muitos passes errados, a média de passes errados praticamente quase que dobrou do ano passado, então não estão sendo jogos bons, pelo contrário, jogos muito ruins tecnicamente, mas essa parada vai ser benéfica a todos os times. A partir de sábado nós vamos ter a Copa das Confederações e depois, a partir de julho, aí sim, volta o Campeonato Brasileiro para agitar o Brasileirão, né, novamente. Santos e Atlético Mineiro se enfrentaram. Antes de colocarmos essa matéria, né? Você de todo o Brasil pode nos ajudar a fazer o programa Rede Família Esporte. Basta você usar o nosso e-mail, esporte@redefamilia.com.br, ou através do nosso Facebook, nas redes sociais, facebook.com/Rede Família Esporte. De repente você quer fazer um comentário, quer fazer uma pergunta ao apresentador e também ao comentarista, você pode usar essas duas opções, tanto o e-mail da Rede Família quanto as redes sociais, o Facebook, para você se comunicar conosco. Então vamos sim, agora sim, falar um pouquinho dessas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Santos e Atlético Mineiro se enfrentaram ontem pelo Campeonato Brasileiro. O técnico santista Claudinei Oliveira colocou em campo 5 meninos da Vila e o improvável aconteceu. O Peixe venceu e saiu da zona da degola ao vencer o Atlético Mineiro por 1-0 em Santos. Vamos conferir o que aconteceu de melhor nessa partida. O Santos apresentou mais uma geração de meninos da Vila. E com a ajuda de Cícero, logo aos 3 minutos, o time que contou com 5 garotos da base venceu o Atlético Mineiro por 1-0. O Santos não só deixou a zona de rebaixamento, como empurrou a equipe de Ronaldinho Gaúcho para o grupo dos 4 piores do Brasileiro. O Vitor também é um no cravo, numa ferradura, né? Faz uma defesa milagrosa, né, contra os mexicanos, salva com gol, pegando pênalti, né, fechando o gol e depois toma um peru como esse, né? Vem no canto dele, né? Por mais que tenha havido um toquezinho de leve na ponta da chuteira do zagueiro ali, nessa batida, mas estava muito longe. E outra, não pode tomar um gol desse, né? No canto dele, se é um canto contrário, tudo bem. Depois fica estatelado no chão, lamentando o gol que tomou. O Santos acabou jogando bem, gostei do entrosamento do Santos. O Santos que, mesmo com os meninos, está tentando se reorganizar taticamente. Agora, se o Atlético Mineiro continuar jogando do jeito que está jogando, eu não vejo um futuro para o Atlético Mineiro na Libertadores de América, não. Sai já toma piaba no primeiro jogo dessa semifinal. Pode ter certeza disso. Não mais jogando na Argentina ainda,
contra o News Old Boys, a batata vai assar já lá no primeiro jogo na Argentina. Depois, para reverter aqui com esse futebolzinho pequeno que tá jogando, olha, sinceramente, é muito fácil. Vão ser 2 derrotas se continuar com esse futebolzinho pequeno. Porque não é aquele Atlético Mineiro que encantou o pessoal logo no começo da competição, não. Todo mundo dizia que era o melhor time do Brasil e, olha, ninguém tá vendo isso até o momento. Seria o Atlético Mineiro o galo paraguaio? Essa é a grande questão para que todos estão comentando, todos estão analisando. É o que está acontecendo com o Atlético Mineiro. Não consegue reeditar nenhuma uma média atuação. Todas as atuações foram pífias, né? Desde dos últimos 3 jogos da Libertadores da América até esses jogos do Campeonato Brasileiro, nenhuma das atuações foi chegando, mas nem sequer próximo das atuações que teve principalmente contra o São Paulo no Morumbi e contra o São Paulo lá, jogando no Independência. Não sei o que está acontecendo não com o Atlético, hein? Sinceramente, o Cuca vai ter muito trabalho para reorganizar essa equipe. Talvez essa parada longa agora que vai ter seja bom ao Atlético, porque se continuasse nessa toada toda, o Atlético Mineiro teria grandes dificuldades, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Libertadores de América. Em entrevista a um jornal esportivo, Pelé fala sobre o que achou da demissão de Muricy Ramalho no Santos e da possível chegada de Marcelo Bielsa. Veja como foi a declaração do rei Pelé. Eu acho que não precisava sair o Muricy. Mesmo com a saída do Neymar, o Muricy poderia ter continuado lá. Porque ele até agora foi vencedor na equipe. E foi na final do Campeonato Paulista. Foi triste a saída dele. Mas nós temos técnicos à altura que podem substituir o Muricy. Agora, se é o Bielsa é um excelente treinador. E eu também conheço ele pessoalmente, é muito boa pessoa. Vamos ver se ele assinar com o Santos, né? Olha, sinceramente, há muito tempo a gente vem vendo situações onde o rei Pelé vem dando alguns pitacos, não só na administração do Santos, mas também naquilo que acontece internamente com o time de Vila Belmiro. E ele falou corretamente, né? Eu também concordo com o rei, eu acho que não precisava a demissão do técnico Muricy Ramalho. Hoje nós não temos no Brasil, e não só no Brasil, hoje no mercado internacional, um treinador de qualidade à disposição que tenha um conhecimento sobre o futebol brasileiro em si. Você vai trazer Bielsa? É uma dúvida, é uma incógnita. Inquestionável é o seu trabalho? Claro que sim, mas no futebol argentino. Como é também inquestionável o trabalho do Muricy Ramalho no futebol brasileiro. Quando esses treinadores saem para outros países, eles têm muita dificuldade, porque não estão acostumados a jogar frequentemente, não conhecem jogadores, não estão acostumados com o ambiente, com o estilo de jogo do clube. Para você dirigir hoje um Santos, você tem que trabalhar com a molecada, não sei se o Bielsa hoje seria o nome para trabalhar com essas renovações que estão acontecendo no Santos, forçadas, eu repito mais uma vez, né, a gente vem falando isso, forçadas essas renovações, mas renovações que muitas vezes são necessárias para que haja uma movimentação no clube. Então não sei, né, tem uma notícia aqui que fala justamente sobre isso, já quem está falando sobre o Bielsa no Santos, né, Bielsa pede e Santos congela contratações e saídas de jogadores. O Santos tem negociações avançadas para contratar o técnico Marcelo Bielsa e aguarda sua visita nesta semana. O clube fez uma proposta abaixo da pedida inicial argentino. 11 milhões anuais livres de impostos em um contrato válido até o fim de 2014. Então por que demitiu? Se não era para conter a despesa, por que demitiu o Muricy? Até agora não estou entendendo. O comandante aceitou viajar até o Brasil para continuar as tratativas e conhecer a estrutura do Peixe, mas também fez um pedido à diretoria que quer que as negociações para saídas e chegadas de jogadores sejam congeladas enquanto ele conversa com a diretoria, pois quer dar aval às mudanças caso seja contratado. A solicitação ela foi acatada e aceita pela diretoria do Santos. O fato de o Santos aceitar o pedido do treinador mostra a confiança
em um desfecho positivo. Dirigentes do clube consideram justo o pedido de Bielsa. O treinador ganharia tempo para conhecer o elenco e comandar a reformulação. O Peixe acredita na capacidade do treinador para remontar o plantel e definir as prioridades. Assim, nomes como Robinho, do Milan, Nilmar, do Al Rayyan, Bruno Romo, zagueiro chileno do Colo-Colo, Elton, volante do Internacional, emprestado ao Criciúma, todos na mira do Peixe, aguardam o aval de Bielsa. Por outro lado, jogadores que inicialmente treinariam separados no elenco, caso de Dimba, Christian, Anderson, Carvalho e Breitner, todos retorno de empréstimos, podem ganhar vida nova ao clube. Enquanto não se define a contratação de Bielsa, o Santos segue com Claudinei Oliveira, substituto do demitido Muricy Ramalho. Ele já foi avisado que o argentino pode ser acertado e sabe que fará parte da comissão técnica permanente do clube. Então tá aí, né, o torcedor santista aguardando as últimas definições sobre a contratação ou não de Marcelo Bielsa. Fico pensando, né, 11 milhões de reais anuais. Muricy não ganhava, eu acho que quase a metade disso. E aí vem um diretor e fala, não, tivemos que demitir para contenção de despesas. Ora, que despesas são essas? Não estou entendendo. Você demite um técnico que ganha menos, bem menos que ele, quase a metade. E você contrata um técnico que ganha o dobro e não sabe se ainda vai dar certo, só porque é um nome de peso internacionalmente. Não sei, o Santos ultimamente vem dando uma no cravo, uma na ferradura, né? Tomara que a diretoria do Santos saiba o que esteja fazendo. Saudades de Laor. Laor está com problemas de saúde, o presidente do Santos, e por isso está deixando o Santos nas mãos dos seus pares de diretoria. Não sei se a coisa mais certa foi fazer isso, porque o Santos me parece que está um barco à deriva. Jogando na Arena Grêmio, o São Paulo vencia até mais da metade do segundo tempo, mas não suportou a pressão gremista. Veja como foi. Vitória que não foi para nenhum dos lados no clássico dos técnicos ameaçados. O São Paulo de Ney Franco saiu na frente. Com propostas do exterior, Luiz Fabiano pode ter marcado o último gol dele com a camisa do tricolor paulista. O empate do Grêmio de Vanderlei Luxemburgo saiu no fim do jogo com Kleber. Final 1-1. Resultado que mantém o cargo dos treinadores sob risco. Eu respeito as opiniões do torcedor, que não é a maioria. O mesmo torcedor que hoje me vai, quando vem meu nome, foi o mesmo que pediu 50 mil pessoas para eu ficar. O Vanderlei, menos, né? Menos. O torcedor é assim, ele é passional, isso é normal. Ué, você está dando resultado dentro do gramado? Seu time está jogando a contento para que o torcedor apupe e aplauda o seu nome? Eu acho que não, como também o torcedor acha que não. Se eu fosse torcedor do Grêmio hoje, estaria também pedindo a sua saída. Né? Como nós somos jornalistas e somos analistas, lógico que a gente não vai fazer isso, porque sabemos que há por trás disso trabalho e outras situações como essa. Mas o torcedor que é passional e muitas vezes é movido pela paixão, ele não sabe de muitas coisas ou muitas vezes ignora certas situações que acontecem dentro do clube. É por isso que o pedido, e aquele mesmo que pediu a sua contratação, hoje vai pedir a sua saída, isso é comum, e você não deveria nem estar falando sobre esse assunto. Deveria estar passando por cima disso e trabalhando bastante, é o que o Grêmio precisa. Assisti esse jogo ontem, um jogo bastante fraco tecnicamente, até porque o São Paulo foi superior jogando na arena do Grêmio, e o Grêmio não pode se dar ao luxo de jogar esse futebolzinho medíocre, muito fraco, em sua casa diante de um clube como o São Paulo. O São Paulo é muito grande e o São Paulo praticamente mandou no primeiro tempo inteiro, fez um gol, poderia ter feito outros gols. Né? O Grêmio saiu no primeiro tempo com 1-0, magro ainda, poderia ter tomado muito mais. No segundo tempo, com a entrada do Elano, aí a equipe melhorou muito. Eu não sei por que o Vanderlei Luxemburgo insiste em manter Elano no banco de reservas. Não dá para entender, né? Um jogador com a qualidade que tem e é preterido por outros jogadores de menor qualidade técnica, só porque tem mais vontade ou tem um pouco mais de pulmão. Quer dizer, usa uma filosofia errada, né? Põe o jogador de melhor qualidade no primeiro tempo, resolve o jogo, no segundo tempo você põe a molecada ou outros jogadores para correr atrás do adversário. Hoje o macaco
a banana comendo macaco, está inverso o negócio. A gente imagina que a situação não seja essa. Até o que eu conheço de futebol, você põe primeiro aquilo que tem de melhor no campo. Você tenta fazer o resultado, se deu certo você fazer esse resultado, no final você segura, você coloca jogadores para correr atrás do adversário, aí você usa uma estratégia diferente. Agora, você guarda o que tem de melhor no campo, para o banco, coloca o que tem de pior, né, o que não seja tecnicamente melhor, e depois você sai atrás do placar e tem que correr atrás do adversário, aí você coloca o que tem de melhor. Pá, não dá para entender, Luxemburgo. Sinceramente, eu acho que você precisa se reciclar. Há muito tempo a gente não vê o técnico Vanderlei Luxemburgo fazendo uma reciclagem. É um técnico que ganhou muitas coisas, ganhou muitos títulos, tem uma história muito bonita no futebol, mas está na hora de uma reciclagem do técnico Vanderlei. Se preocupou muito com essa parte de contratações, essa parte administrativa, de gerenciamento, e se esqueceu um pouquinho da parte intracampo. E aí a carreira do Luxemburgo deu aquela caída, né? Mas justamente porque perdeu o foco dentro do campo como treinador e ficou muito mais preocupado com a parte administrativa e diretiva. Isso tem que ser cuidado por quem está lá para fazer isso, que é o presidente, o diretor de futebol e assim por diante. Então acho que o Luxemburgo foi por caminhos errados, não é o caminho do Luxemburgo, contratações, essas coisas, ele pode até optar, decidir quem vai ser contratado, mas ficar negociando, fazer essas coisas aí, eu acho que não é a função de treinador. Jogando no Canindé, a Portuguesa teve dificuldades contra o Fluminense, mas se superou para sair da zona de rebaixamento. Acompanhe como foi. Outro time paulista conseguiu deixar a zona do rebaixamento antes do recesso do campeonato para a Copa das Confederações. Foi a Portuguesa que aqui no Canindé impediu o Fluminense de chegar à liderança da competição. Souza fez o primeiro da Lusa com este chute de fora da área. Em outro belo gol, Rafael Sobis empatou. E Diogo, de cabeça, garantiu a primeira vitória da Portuguesa. E o Fluminense precisava desses 3 pontos, né, para que pudesse dormir líder da competição nessa parada do Campeonato Brasileiro, mas acabou não conseguindo uma derrota que mantém o Coritiba líder do Campeonato Brasileiro nessa parada para a Copa das Confederações. Um bom jogo, né? Bom jogo, gostei desse jogo da Portuguesa. A Portuguesa aqui em casa mostrou qualidade, já havia mostrado qualidade contra o Corinthians jogando no Pacaembu, uma equipe que defensivamente se portou muito bem, teve oportunidades, e ontem contra essa boa equipe do Fluminense não deu trégua, mesmo tomando o gol de empate, mas acabou tendo força suficiente para partir no segundo tempo para cima do Fluminense, e num gol desse bom jogador que é o Diogo, gosto dele, um meia de muita qualidade, acabou fazendo um gol de cabeça, não é muita dele não, mas acabou se aproveitando de uma falha defensiva da equipe do Fluminense e acabou fazendo o gol que sacramentou essa vitória do Fluminense, da Lusa, por 2-1, né, em casa, que fez com que a Portuguesa saísse dessa zona do rebaixamento, incomodava essa boa equipe da Lusa, ainda vai frear muitos clubes ainda dentro do Campeonato Brasileiro. Uma boa equipe, uma bela equipe. Vamos colocar aqui então os resultados do Campeonato Brasileiro, os 3 jogos após esses 3 jogos, né? Vamos colocar então a 5ª rodada, foi completada ontem com Santos 1, Atlético Mineiro 0, Grêmio 1, São Paulo 1. E o jogo da 2ª rodada com Portuguesa 2, Fluminense 1. Lembrando que agora todos os clubes têm 5 jogos cumpridos. Então a partir de agora, a partir de julho, será a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após os jogos realizados ontem, veja como ficou a classificação do brasileiro da Série A, que dá mais uma pausa agora para a Copa das Confederações. Coritiba permanece líder com 11 pontos ganhos, em segundo Vitória e Botafogo com 10, em quarto Fluminense com 9, em quinto Cruzeiro, São Paulo, Grêmio e Bahia, todos com 8 pontos ganhos. Em nono aparece o Vasco com 7, em décimo Criciúma, Internacional, Portuguesa, Corinthians com 6, na 14ª colocação Flamengo, Atlético Paranaense e Santos com 5, e os últimos 4 da tabela, Goiás com 5, Atlético Mineiro com 4, Náutico com 4 e a Ponte Preta Macaquinha segurando a lanterna da competição com apenas 3 pontos ganhos. Tá aí então essa classificação do Campeonato Brasileiro. Participe do concurso Sorte em Dobro e concorra a TVs de LED, notebooks,
smartphones, videogames e muitos outros prêmios. E para participar é muito fácil. Ligue agora no nosso portal de voz, 0 operadora 19 96450917, digite a opção 8, lembrando sempre para você digitar a opção 8 e participe do quiz da programação. A cada pergunta respondida você ganha um número da sorte para concorrer a vários prêmios. Então o que você está esperando? Ligue agora, 0 operadora 19 96450917 e digite a opção 8. Sorte em dobro é só aqui na Rede Família de Televisão. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Logo após o intervalo comercial, voltaremos falando muito mais de esporte para você.